pessoal. Bom, vamos para mais um vídeo aqui na internet, certo? A gente vai continuar falando de equilíbrio de fases, tá? É uma continuidade do vídeo anterior. Então vamos lá, vamos pegar o material aqui. Bom, no vídeo passado, gente, foi dito aí que a condição de equilíbrio químico era a igualdade dos potenciais químicos, né? Então se eu tenho aí duas fases, né? Se eu pensar em um equilíbrio que tem apenas uma única substância, né? Então, deve existir a igualdade do potencial químico. Se tiver um único componente na fase A, tem que ser igual ao da fase B, por exemplo, né? Ou da fase líquida tem que ser igual ao da fase sólida, pensando no equilíbrio sólido-líquido, né? Numa situação de equilíbrio, tá? Ou o potencial químico do líquido tem que ser igual ao potencial químico do gás, né? Pensando aí no equilíbrio líquido-gás, tá bom? Bom, gente, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, olha. No vídeo passado, gente, eu mostrei esse gráfico aqui de Mi com respeito à temperatura, certo? Aqui, ó, se eu pegar essa reta aqui, onde eu tenho esse G aqui do gás, né? Então, ela descreve o potencial químico do gás, né? E a reta aqui, ó, do L, né, do líquido, descreve o potencial químico do líquido, né? A situação de equilíbrio é onde as retas se interceptam, tá? Então, aqui, ó, é a temperatura de ebulição. Tá vendo aqui na interseção? É onde tem a igualdade dos potenciais químicos. Tá? Se eu pensar aqui, ó, na reta do sólido e a reta do líquido, né? Eles vão se interceptar aqui numa temperatura especial, que é a temperatura de fusão. Ok, gente? Então, olha. As temperaturas de equilíbrio são onde as retas se interceptam. Tá? E eu disse o seguinte, se eu modificasse a pressão, essas retas elas iam se modificar e, consequentemente, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição se modificariam, ok? Bom, eu fiz uma única modificação aqui, né? Só coloquei um ΔP, modificou um pouco, né? Mas eu gostaria de saber, gente, qual que é o comportamento, né? A dependência da temperatura de equilíbrio, que é a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição, com respeito à pressão, isso continuamente, né? Então, eu queria um gráfico que me desse a temperatura de equilíbrio com respeito à pressão, certo? Ou a pressão para uma dada temperatura de equilíbrio, entenderam? É esse o objetivo aqui desse vídeo, tá? Bom, então, gente, olha, como eu tenho aqui uma equação, né, que é essa igualdade de potenciais químicos, e eu tenho a temperatura e a pressão, né? Então, se eu fixo a temperatura, eu pretendo achar a pressão, por exemplo, em que... vou fixar a pressão, certo? Então, eu pretendo achar a temperatura em que ocorre o equilíbrio, certo? Como eu tenho uma equação, em princípio, com uma equação e eu mantendo uma variável fixa, né? Eu conseguiria encontrar outra. Tá? Então, em princípio, eu conseguiria resolver esse problema se eu tivesse aqui expressões aqui funcionais para os potenciais químicos. Tá? Mas ficou dependendo de eu conhecer essas expressões para o potencial químico nas fases aí, alfa ou beta, né? Aliás, alfa e beta, que descrevem um equilíbrio, certo? Bom, na ausência aí, gente, dessas expressões funcionais para os potenciais químicos, né? Se eu não conhecer essa expressão, é possível encontrar a dependência da pressão de equilíbrio, na verdade, a derivada da pressão de equilíbrio com a temperatura, ou a derivada da temperatura com respeito à pressão, tá? Isso no equilíbrio. Aí isso vai ser útil para a gente fazer o gráfico aí, o diagrama de fase, tá bom? Então a gente começa assim, ó. Se eu fizer uma modificação infinitesimal na pressão, né? Então P sai de P e vai para P mais delta mais P mais dP, né?
Se eu modificar a pressão, a temperatura de equilíbrio vai mudar. Vai mudar para T mais dt, certo? E o valor de μ para μ mais dμ, né? Aqui, ó, se eu olhar aqui nesse gráfico aqui, ó, modificou a pressão, né? Eu tenho uma nova temperatura de equilíbrio, certo? E tem um novo μ também, né? O μ é diferente nesse ponto aqui, ó, em relação ao μ antigo, né? Aliás, aqui no tracejado, né? E aqui nas curvas contínuas, né? Então, o μ modifica também quando eu modifico a pressão, né? Só que aqui pensando em modificação infinitesimal, o μ vai sair de μ e vai para μ mais dμ, tá? Tá, por consequência, gente, a T mais dt e P mais dP, a condição de equilíbrio é μ mais dμ na fase alfa e μ mais dμ na fase beta, certo? Então, eu vou pegar essa expressão aqui que eu estou circulando e vou subtrair da primeira aqui, ó, essa que tem um asterisco aqui, ó. Aqui tem T e P, aqui não tem, mas não tem problema, né? É só omitir aqui, tá bom? E vou subtrair termo a termo, ó. Então, vai ficar μ alfa menos esse μ alfa vai anular, né? μ beta menos esse μ beta vai anular. Então, no final, eu vou ter só dμ alfa igual a dm beta, tá? Bom, gente, mas a diferencial para mim a gente já conhece, né? Que a gente pega lá a equação fundamental dg igual a menos sdt mais vdp, né? Divide por n, né? Então a gente tem dμ igual a menos s barra dt mais v barra dp, né? E vamos substituir aqui, ó, desse lado e do outro lado. Tá fazendo isso, gente, olha. É claro que eu tenho que colocar aqui a qual fase eu estou me referindo. Fica menos s barra alfa dt mais v barra alfa dp igual a menos s barra beta dt mais v barra beta dp. Certo? Eu vou rearranjar a expressão, olha. Vendo que eu tenho aqui menos s beta dt, vou passar para o lado esquerdo, vai ficar positivo. Então vai ficar aqui s beta barra, né? Menos s alfa aqui, ó. E vou colocar o dt em evidência, tá? Aqui eu já tenho v barra beta, né, dp. Vou passar esse v alfa barra dp para a direita, né? Ele vai para o lado negativo, coloco em evidência o dp, fica assim, ó. Então fica dt sobre dp é igual a variação do volume, ó, v barra beta menos v barra alfa, dividido pela variação da entropia, né? S barra beta menos S barra alfa, tá? Esse barra aqui, gente, olha, é quantidade por quantidade de matéria, né? Então, está dividido por N. Como aparece N em cima e N embaixo, posso cortar aqui, ó. Então, fica assim, dt sobre dp igual ΔV sobre ΔS, tá? Então, está aqui escrito embaixo aqui de novo, ó. dt sobre dp igual ΔV sobre ΔS. Posso inverter se eu quiser, né? Fica dp sobre dt igual ΔS sobre ΔV. Tá, essas equações são chamadas de equação de Clapeyron, né? E tanto uma quanto a outra são equações de Clapeyron. E elas vão ser... Elas mostram a dependência quantitativa da temperatura de equilíbrio com a pressão ou pressão de equilíbrio com a temperatura, né? E vai nos permitir esquematizar o diagrama de fase, né? O diagrama de pressão de equilíbrio em função da temperatura para qualquer transformação de fase. Legal? Bom, vamos lá então. Tá, aqui seria um exemplo do diagrama. Tem a pressão aqui, a temperatura aqui, e as linhas representam as situações de equilíbrio de fase, tá bom? No final eu explico melhor esse diagrama. Bom, então a gente vamos partir aqui do equilíbrio sólido-líquido, né? Então, eu vou pensar numa transição de um sólido para o líquido, né? Vou ter uma variação de entropia aqui, de transição, né, do sólido, do líquido,
o estado final é o líquido, né? Então tem que pensar na entropia do líquido menos a entropia do sólido, molar aqui, né? Então tem um ΔS de fusão, certo? Tem uma variação de volume também, que é o volume molar do líquido menos o volume molar do sólido. Tem o ΔV de fusão, né? Numa transformação reversível, gente, olha, o ΔS de fusão é igual ao ΔH de fusão sobre T. Tá? Esse ΔH aqui é positivo sempre, né? Eu tenho que adicionar energia para eu fundir um sólido, certo? Para todas as substâncias, isso aqui vai ser positivo. E a temperatura aqui é temperatura em Kelvin, né? Temperatura absoluta, então é positivo também. O ΔV de fusão, gente, olha, que apareceu aqui, ó, né? Vai aparecer aqui embaixo aqui. Na maioria das substâncias ele é maior que zero, certo? Para algumas substâncias é menor que zero. O exemplo é a água, né? Mas a gente vai considerar o caso mais geral, que é quando ele é maior que zero. Tá? Então aqui, gente, ó, se o ΔS, ó, se o ΔH é positivo, T é positivo, o ΔS é positivo, né? Então o ΔS aqui é positivo. Né? Aqui não importa se é molar, né? Porque vai cortar o N aqui em cima com o N aqui embaixo. O ΔV também, ó, no caso mais geral, ele é positivo, né? Então essa derivada aqui, ela é, em geral, ela é positiva, certo? A derivada da pressão com a temperatura no equilíbrio, né, gente? Em geral, essa derivada é positiva e ela é grande, né? Então, essa derivada vai... se eu fizer um gráfico da pressão versus a temperatura, como a derivada é média inclinação, eu vou ter uma reta aí bastante inclinada, né? E crescente, né? Porque ela é positiva, né? Então, fica assim, ó, gente, ó. Então, eu faço um gráfico da pressão versus T e tem aqui uma linha que vai representar o lugar geométrico onde o sólido e o líquido coexistem em equilíbrio. Coexistem em equilíbrio. Legal? Bom, agora o equilíbrio líquido-gás, né? Eu estou pensando na vaporização, né? Então, eu faço aqui o estado final menos o inicial, então a entropia molar do gás menos a entropia molar do líquido, né? Isso aqui, estou calculando ΔS, vai ser o ΔH de vaporização sobre T. Ah, pode pôr uma barra aqui se quiser, né? Substituindo aqui na expressão da derivada, né, gente? Ó, a gente tem que dp sobre dt é igual a ΔS sobre ΔV. Vou substituir aqui, ó. Né? Ele apareceu aqui, ó, ΔH sobre T. Tá vendo aqui, gente? Ó? E o ΔV ficou aqui embaixo mesmo, ó. Para líquido e gás, gente, olha, o ΔH, para o equilíbrio do líquido-gás, o ΔH é maior que zero, né? Tem que adicionar energia para eu vaporizar a solução, certo? E a variação do volume também é positiva, né? Eu estou saindo do líquido, estou levando para o estado gasoso. O estado gasoso tem um volume muito maior do que o líquido, né? Que gerou esse gás, né? Isso sempre, né, gente? Então, aqui, ó, ΔH é maior que zero, ΔV é maior que zero, apareceu aqui. A temperatura é maior que zero, então o resultado é maior que zero. No caso anterior, gente, ó, deixa eu ver aqui. Tá. Líquido gás, né? Esse ΔV aqui, ele é maior, então ele vai... Como eu tenho aqui a passagem do líquido para o gás, né? E o gás tem um volume muito maior, o ΔV, então, a variação de volume é muito maior do que o caso anterior, né? Da fusão, né? Que é do sólido para o líquido, né? Então, por consequência, gente, essa derivada aqui, embora ela seja positiva, ela vai ser menos inclinada que o caso anterior. Tá bom? Ela é crescente, porém menos acentuada a inclinação. Tá? Então fica assim, ó, tem aquele caso anterior sólido líquido, e aqui tem o comportamento curvo, né, que é de resultados experimentais isso, né? Mas observe, né, gente, ó, se eu fizer a reta tangente aqui, ó, ela nunca é maior que a inclinação da reta tangente em qualquer ponto aqui
um que é maior que essa aqui, ó, né? Posso passar aqui uma reta, outra aqui, né? Aqui, ó. Legal? Legal, gente? Estão entendendo? Bom, então aqui eu tenho a linha contínua LG representa o lugar geométrico onde o líquido e o gás coexistem em equilíbrio. Falta mais um, né, que é a da sublimação. Bom, então eu tenho o equilíbrio sólido-gás, eu tenho aqui o ΔS de sublimação é igual a entropia molar do gás menos a entropia molar do sólido, isso é igual a ΔH de sublimação. Posso colocar um molar aqui também, né, sobre T. Né? Posso pegar isso aqui, o ΔS, já substituir aqui na derivada aqui, ó. Fica ΔH de sublimação sobre T dividido por ΔV. Tá? O ΔH, gente, também é positivo, certo? Porque eu tenho que adicionar energia para fazer com que o sólido ele passe para o estado gasoso. Ok? O ΔV aqui, olha, ele é maior que zero, olha. Não é que eu adicione energia, né? Ele absorve energia nessa passagem de estado, né, gente? Entendam assim. Né? O ΔV aqui é maior que zero, né? Porque o gás tem um volume muito maior do que o sólido. Né? E o ΔV de sublimação ele é quase igual o ΔV de vaporização, né? Porque eu tenho um gás e sólido e líquido ele apresenta quase que o mesmo volume molar. Tá bom? Então, ΔV é quase igual ao ΔV de vaporização, então vai aparecer aqui embaixo. Ó. E o que vai mudar aqui é o ΔH de sublimação, que apareceu aqui, que vai ser maior que o ΔH de vaporização, que foi o caso anterior, né, gente? Vai ser maior que essa quantidade aqui, ó. Como é maior, gente, aqui, né, a derivada dP/dt para o equilíbrio sólido-gás, ela é maior que a derivada dP/dt para o equilíbrio líquido-gás. Tá bom? Então ela é positiva também, só que um pouco mais inclinada que a do líquido-gás, né? Então seria essa aqui, ó. Então esse aqui é o nosso diagrama de fase para uma substância simples, né, gente? A gente conseguiu construir ele aí com aquelas derivadas lá que são as equações de Clapeyron, certo? Bom, as curvas, gente, nos dão as situações de equilíbrio, olha. Então, se eu pensar aqui numa pressão fixa aqui, ó, P, né, uma pressão P, qual é a temperatura de fusão, olha? Eu venho com ela aqui continuamente aqui, ó. Na hora que ela intercepta essa curva aqui, olha, sólido, líquido, né, contínuo, eu tenho a temperatura de fusão, certo? Se eu continuar aqui a linha tracejada, para essa pressão P, eu tenho a temperatura de ebulição, né? Se eu modificar a pressão, mesma coisa, gente, eu venho com ela aqui continuamente, ó, onde ela intercepta a curva, eu tenho as temperaturas de tanto de fusão quanto de ebulição. Legal? Bom, abaixo aqui da temperatura de fusão, ó, a substância se apresenta aqui no estado sólido, né? Acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição, a substância se apresenta no estado líquido. E aqui, gente, olha, eu vou ter uma situação acima da temperatura de ebulição, tá? Aqui eu tenho um ponto chamado ponto crítico, né, gente? Outra hora eu vou retomar esse ponto aqui, ó. À direita do ponto crítico a gente chama de gás, certo? Né? E antes aqui do ponto crítico aqui, ó, mas depois do ponto triplo, né? Aliás, mas depois aqui da temperatura de fusão, a gente chama essa situação aqui de vapor, tá? Então, por hora, vamos chamar tudo aqui de gás, líquido e sólido. Depois a gente entra nessa distinção, o que é um gás e o que é um vapor, né? Vou explicar isso melhor. Tá? Que vai estar relacionado aqui com o ponto crítico, né, gente? Não confunda aqui com o ponto triplo, né? Uma hora eu vou explicar melhor isso aqui. Certo? Mas o que importa aqui, gente, é que a gente conseguiu construir. Deixa eu voltar aqui para a câmera, né?
a gente conseguiu construir aí o diagrama de fase, né? A gente consegue localizar o estado da minha substância, dependendo das condições de pressão e temperatura, né? E consegue dizer também, para uma dada pressão, qual que é a temperatura de equilíbrio, né? Certo? Ou ao contrário, né? Para uma dada temperatura de equilíbrio, qual que é a pressão no qual eu vou ter aquela pressão de equilíbrio. Tá bom, gente? Bom, achei que rendeu hoje o material, né? A gente conseguiu entender bastante coisa nova, né? Espero que tenha sido rico aí para vocês. Tá? Se gostou do material, deixa o like aí para fortalecer o canal. Isso muda muito, viu, gente? Um pouquinho de incentivo que eu tenho, já consigo estudar mais coisas novas e trazer mais vídeos para o canal, tá? Então faz a diferença sim. Deixa o like, comentários são muito bem, são fortemente encorajados, tá? E a gente se vê aí nos próximos vídeos, ok? Então, até a próxima. Falou!